está presente nesse momento aqui, nessa sala virtual. Boa noite e obrigada a cada um pela presença. Desde já eu peço desculpas, porque eu estou muito rouca, e se minha fala ficar um pouco complicada, alguém, minha que está aí, o Araci, me dê um toque, porque eu realmente estou muito rouca. Então, no dia de hoje, na nossa programação, nós estaríamos, não, já teríamos terminado a nossa confraternização, que é um momento assim de muita alegria, em que nós nos encontramos, nos abraçamos, trocamos ideias, lanchamos juntos e estamos assim num ambiente bastante descontraído. Mas, infelizmente, tivemos que fazer várias mudanças, e essas mudanças foram feitas assim de uma forma um pouco rápida, e ficou para mim como eu ia coordenar a nossa confraternização. Então, naturalmente, eu fiquei com o tema de hoje. O tema de hoje, que está no livro, não é Quando Voltar a Primavera, não, é Primícias do Reino. Esse meu aqui é uma edição muito antiga, né? A terceira edição. Então, hoje, ele já está com outra capa, né? E as páginas dele, só de eu pegar, ela rasga. Porque ele nos foi oferecido aqui com uma autografada aqui, com um prazo de Divaldo, em 77. Então, é um livrinho bastante antigo. Eu tive que colocar aqui um clipe, porque as páginas estão ficando soltas. Então, o tema, o Tabor e a planície, quando o Araci passou para mim, né, pelo WhatsApp, qual seria o tema, e a primeira coisa que eu pensei, assim, olha, não vai haver tempo de eu montar algum slide, então eu vou pedir desde agora a paciência de me ouvir, porque não vamos usar nenhum recurso visual, a não ser o áudio, né? Que é a minha fala, que não está lá essas coisas. Então, a mensagem, o Tabor e a planície, de Amélia Rodrigues, através do médium Chico Xavier. Esse livro foi publicado há 53 anos. Não, Chico não, estou ficando... de Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, porque eu estou lá lembrando Araci, lá quando falou o livro, falou o outro. E ele foi escrito há 53 anos. Mas é como se ele fosse escrito hoje. É um livro bastante atual, porque ele toca em questões que nós vivemos e iremos viver durante muito tempo ainda, mas principalmente porque a Amélia Rodrigues, ela tem como base a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento. Então, nessa mensagem, Tabor e a planície, especialmente, o texto é relativamente longo, mas é praticamente todo com citações e transcrições do Novo Testamento. Então, assim, a fala dela é explicando assim uma outra coisa, mas a gente olhando tem muito, mas muito mesmo, de citações do Novo Testamento. Então, como a maioria de nós, não estou falando todos, né, mas uma maioria de nós,
não temos muito o hábito de ler a Bíblia, nós optamos por desenvolver as observações de Amélia Rodrigues utilizando a própria Bíblia, porque é isso que ela fez lá. Eu vou usar, então, diretamente a Bíblia que eu tenho aqui. Mas eu gostaria de ler, e muito interessante, aqui, o primeiro parágrafo do texto dela, o Tabor e a Planície, que diz o seguinte: com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico. As bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem em toda a pujança de suas cores na planície. Amélia Rodrigues, ela fez uma síntese assim tão inteligente, de uma forma tão abrangente, que nessas poucas palavras ela falou o livro. Ou melhor, falou o livro, não, falou o texto. Quando ela diz que esse texto, com a força da realidade, poderia ser considerado um díptico. Díptico já se usava muito na antiguidade, e ainda se usa hoje, que são duas tábuas, hoje outro tipo de material, em que se escreve de um lado o que você, né, está estudando, está falando ou vai fazer, e do outro lado algo que seja o contrário ou que traga informações a mais. Então, essas duas tábuas ficam juntas e, quando elas se abrem, tem essas duas informações. Hoje em dia, se usa muito colocar entre uma e outra o que a gente coloca aqui na porta, como é que é o nome? Para a porta abrir e fechar, esqueci o nome disso aqui. Alguém fala aí? Como é que chama, gente? Fechadura? Não! Para a porta fazer esse movimento. Dobradiça? A dobradiça. Então, hoje, geralmente, se usa uma dobradiça, né, entre essas duas tábuas, e aí se abre, não é? Aquilo que a pessoa para falar e se fecha. Um lado está um texto, um pensamento, do outro lado, o outro. E ela diz aqui nesse parágrafo que eu li, que a gente pode comparar o Tabor e a planície como um díptico, porque o Tabor representa as bênçãos de Deus e a planície, os conflitos do homem com todas as suas cores. Então, ela realmente, Amélia Rodrigues, assim, a gente sabe que ela é excepcional na escrita, não é? Além de ser muito poética, né? Mesmo em prosa, ela escreve como se fosse poesia. Ela faz essa comparação que eu achei assim genial, porque quando a gente lê o texto, nós vamos ver que realmente é isso que acontece. Para a gente se situar na mensagem, vamos lembrar, para quem às vezes está um pouquinho esquecido do que leu na Bíblia, o Monte Tabor é um monte, né, que existe até hoje, é claro, na Galiléia, embora as pessoas que vão visitar não encontrem mais, como na época de Jesus, porque há construções, há igrejas que foram feitas ali ao redor, mas o monte está lá. O Monte Tabor ele tem 575 metros de altitude, né, a partir do nível do mar. Esse a partir do nível do mar é muito importante
nas analogias que a Amélia Rodrigues faz, né? Por isso que eu estou falando. E ela diz que, quando Jesus subiu no Monte Tabor, alguns estudiosos, ele e os seus 3 discípulos, né? E alguns estudiosos acham que foi no Hermon, mas ela prefere aqueles pesquisadores que dizem que foi no Monte Tabor. Então, nós vamos ficar com a Amélia, foi no Monte Tabor, os acontecimentos do texto dela. Segundo ela, Jesus e seus discípulos, né, os 3 que foram, que foi Pedro, João e Tiago, eram irmãos, eles levaram 4 horas para subir, né, esses 575 metros. É claro que eles devem ter subido assim, né, mais ou menos em pé, na altura do monte, mas hoje tem uma trilha, né, no monte, e as pessoas podem chegar ao seu topo com 1h30. A gente tem uma noção de onde foi esses acontecimentos que nós todos conhecemos e que a Amélia Rodrigues achou por bem, né, retratar aqui no seu texto. E a planície, ela fica sempre no nível do mar. Ela não tem a planície, vamos voltar aqui ao 2º ano, né, do ensino básico. Planície é aquele terreno, geralmente grande, mas bastante plano e baixo, ele fica no nível do mar. É isso que caracteriza uma planície. Que a gente chama de campina, uma baixada. Então, a planície, se ela estiver acima do nível do mar, é muito pouquinho. Ela sempre está no nível do mar. Vamos dizer assim, no lugar mais baixo do planeta. Porque o nível do mar, ele, né, existe um instrumento ou instrumentos chamados marégrafos que medem. Eu falei, como é que vai medir a altura do mar? Porque o mar é muito, não é uma coisa que não para e tem as ondas e aquela confusão toda, mas já existe há muito tempo esse instrumento em que ele calcula todas essas diferenças, maré alta, maré baixa, está cheio, está vazio, as ondas, as correntes marinhas, e consegue ter um parâmetro do que seja o nível do mar, né? E é em cima da água, não é o fundo do mar. Então, a planície, ela está no mesmo nível do fundo do mar. É por isso que as cidades que são construídas perto do mar e construídas em uma planície, elas estão sempre assim sujeitas, se houver vamos dizer assim, alguma calamidade no mar, como as tsunamis, pode desaparecer totalmente a cidade. Então, isso é importante no texto, a gente se localizar bem, né? Como ela diz aqui no começo, o Tabor significa as bênçãos de Deus. E a planície, os conflitos do homem com todas as suas cores. E as ocorrências que houve, é muito interessante que já no final da missão de Jesus aqui na Terra, da sua vida física aqui na Terra, onde ele começou a falar aos seus discípulos de coisas que ele não falou durante os 3 anos. Ele começou a falar muito claro, dando muitas informações. Às vezes ele não dava aos 12, mas a 3 ou 4, para que aquilo ficasse gravado para a posteridade. Então, isso é o que aconteceu e o que a Amélia Rodrigues procura comentar. Mas, na realidade, ela mais transcreve o que está lá no Novo Testamento.
Só para a gente ter um parâmetro aqui, eu fui ver em que altitude Itaém está, não sei se alguém sabe, mas eu procurei no Google, porque eu vou ver, eu não lembrava mais. Itaém, ela está no nível do mar, 210 metros de altitude. Se a nossa cidade fosse perto do mar, 200 metros não é muita coisa, não, para, vamos dizer assim, um tsunami, um fenômeno marinho qualquer, uma explosão qualquer, um vulcão, né? Lá existe também no fundo do mar. Então, 200 metros, 210, para ser mais exata, não seria muita coisa, não. Mas, como nós estamos, né, relativamente distante, eu acho que a cidade não corre nenhum perigo, pelo menos por enquanto. Então, nós estamos a 210 metros de altitude. É onde Itaém se localiza. Então, a mensagem de Amélia, ela tomou como base essas duas questões, o Tabor, não é? E a planície. Porque a partir de 300 metros, até 300 metros, a gente chama de planalto. A partir de 300 metros em diante, a gente chama de monte. Então, vamos dizer assim, uma cidade que está, porque o planalto, quer dizer, ele é alto, como o próprio nome diz, é plano e alto. Então, ele parece uma planície, só que está mais ou menos a 300 metros de altura. Eu acho que Itaém não é um planalto, porque aqui é muito cheio de, né, altos e baixos, né? E o planalto ele é bem, vamos dizer assim, não há essas ocorrências, né, de muito alto e baixo, ladeiras assim, tá. Itaém, eu acho que fica mesmo no vale, como a gente já sabe. Então, por que a Amélia vai justamente reunir num texto duas coisas totalmente diferentes, né? Um monte e uma planície. Um em cima, o outro cá embaixo. Com que objetivo, né? Ela juntou numa mensagem essas duas ocorrências. Que reflexão que ela nos propõe, juntando a mensagem de Jesus, justamente quando ele se reporta a esses dois lugares, nesses dois acidentes geográficos. E a gente pode utilizar isso na nossa vida de que forma? Então, são essas questões, essas três questões, principalmente, que eu fiquei pensando hoje à tarde, quando estava me preparando para esse momento aqui agora. Por que ela juntou isso numa mensagem só? Qual é a reflexão que ela queria nos propor? E como nós podemos utilizar isso? Porque a mensagem espírita ela tem sempre um fator prático para que nós possamos utilizá-la na nossa vida diária. Esse é o objetivo tanto da mensagem de Jesus como do Espiritismo, que adota como moral o Evangelho do Cristo. Então, foi a partir disso aí que nós resolvemos ir diretamente à Bíblia para analisar, não é, esses fatos que ela comenta, mas que ela também faz muitas transcrições aqui na mensagem O Tabor e a Planície. Então, nós vamos para esse livrinho aqui, que pouca gente assim, não gosta de manusear, mas que eu amo ler. Não tenho lido nos últimos anos, mas tenho planos para reler. Então, as citações de
Amélia Rodrigues, elas estão em 3 evangelistas, o que é uma coisa rara, não é? Ela está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Então, são acontecimentos que devem ter chamado muita atenção, que devem ter impressionado bastante, para que os 3 evangelistas, quase 60 anos depois do nascimento de Jesus, transcreverem, é porque realmente foram acontecimentos que marcaram não só eles, mas que eles, pela própria palavra do Cristo, né, julgaram importante trazerem para a posteridade, né, chegarem até nós. Nós pegamos o de Mateus, mas os textos são praticamente iguais, porque a gente precisava pegar um para ganhar tempo. E as citações de Amélia estão todas no capítulo 17 de Mateus, entre os versículos 1 a 20. E que nós dividimos aqui em função dos comentários dela, pelo que ela comenta lá, eu dividi em 3 blocos esses 20 versículos da Bíblia, citados lá por ela. Mas esse capítulo vai até o 27. Nós vamos ler, pedir licença a vocês para ler. Hoje vai ser assim. Para quem não gosta de quem lê, eu já peço desculpa, já pedi, estou pedindo de novo. Então, nós vamos ler o que diz Mateus, no capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 1 a 9. Ele diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, que, segundo Amélia e outros estudiosos, é o Monte Tabor. Esses 6 dias depois, né, eu fui ler o que estava, né, no outro capítulo, são momentos em que Jesus já está falando da sua morte, do seu retorno. Então, aí a gente percebe que esses ensinos vieram assim no final e que Jesus foi passando aquilo que era mais importante, não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da compreensão da vivência humana. Porque moral, ela é importante, todas são importantes. E Jesus deixou para esse finalzinho, né, do convívio dele com os discípulos. E outra coisa interessante que o evangelista diz, que ele levou Pedro, Tiago e João, que eram irmãos Tiago e João, como nós falamos, em particular. Ou seja, os outros, né, que eles eram 12, os outros 9 não sabiam dessa saída dos 3 com Jesus. Jesus fez questão dessa saída para o monte com os 3 não fosse do conhecimento dos demais discípulos. Isso é bastante, vamos dizer assim, sintomático para o que ia acontecer. Então, continuando aqui a leitura, nós vamos aqui no versículo 2, o que é que aconteceu? Que nós terminamos de ler, ele conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esse foi o fenômeno que Jesus fez questão que os 3 presenciassem sem que os outros soubessem. Iriam saber depois. Mas nem saber onde eles estavam, os outros sabiam.
Ou seja, houve a transfiguração, que é um fenômeno estudado por Kardec no Livro dos Médiuns, um fenômeno muito raro, mas que já foi repetido, já foi pesquisado. A transfiguração, ela ocorre quando o espírito ou o encarnado consegue demonstrar, vamos dizer assim, para os outros o que ele é na realidade. Então, voltando a Jesus, Jesus tinha uma aparência comum, como o mais comum dos homens. Para que a missão dele fosse realizada, ele precisou se adaptar, né, aos fluidos, às energias que envolvem a Terra, a todos o tipo de matéria que envolve a Terra. Então, ele teve que apagar-se para que a sua missão pudesse ser realizada. E, naquele momento, no Monte Tabor, ele se mostra em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza. Eu imagino como aqueles 3 homens ficaram assistindo aquilo, vendo Jesus com toda a sua potencialidade de espírito puro. Então, ele disse assim, ele transfigurou-se diante deles, e isso era de dia ainda. Eles subiram o monte pela manhã. E seu rosto, diz aqui, como nós lemos, resplandeceu como o sol. Imagine a gente conseguir olhar o sol, a gente não consegue. Foi a comparação, vamos dizer assim, claro que foi muito mais do que o sol, mas o que eles imaginaram, o evangelista, de mais brilhante, que a gente não consegue ficar nem com o olho aberto. Então, o rosto dele resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, ele comparou as roupas, as vestes de Jesus com a luz, porque a luz era o de que mais brilhante eles podiam imaginar. Mas é claro que esse fenômeno foi muito maior do que isso. O que eles não tinham eram palavras para transcrever a grandiosidade, a beleza do Cristo ali transfigurado diante deles. Não é? Ele não saiu para lugar nenhum e voltar, foi diante deles. A transfiguração, como é chamado, e que é um fenômeno anímico, um fenômeno produzido pela própria alma, e que já foi estudado, já foi pesquisado, porque houve oportunidade de outras pessoas, não, claro, com essa potencialidade do Cristo, que conseguem até hoje acontecer esse tipo de fenômeno. E o evangelista continua dizendo, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então, a materialização desses 2 espíritos que os discípulos atribuem serem Moisés e Elias era tão perfeita que eles não conseguiam entender que eram desencarnados. Moisés já havia morrido há mais de 1.300 anos e Elias alguns séculos. E eles estavam ali, Jesus transfigurado, né, em toda a sua potência, né, espiritual, e conversando com aqueles 2 espíritos de elevada hierarquia. E Pedro, né, na sua simplicidade,
ele, naquele momento, ele não percebe a grandiosidade do que estava acontecendo, mas ele iria entender depois. E tanto que ele fala, vamos construir, porque o povo judeu, ele viveu em tendas durante alguns séculos. Então, ele falou, vamos fazer uma tenda, uma para ti, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Nós não podemos saber se ele se essa materialização foi tangível ou não. Mas o que a gente tem certeza pelo texto é que eram materializações perfeitas, ao ponto deles confundirem com um encarnado. Porque as materializações ou aparições, como Kardec fala, isso aqui é Valéria, elas podem ser tangíveis, ou seja, você toca e encontra a resistência natural, como se fosse um corpo físico, ou podem ser fluídicas, mesmo que seja perfeita, você toca e não encontra nada, sua mão vaza, né? Ali. A gente não sabe porque, até porque eles não entendiam ainda de como isso funcionava. O importante é que Moisés e Elias estavam ali e conversando com Jesus, e de tal forma era uma coisa perfeita que eles confundiram com encarnados, né? A ponto de querer fazer as tendas para que eles morassem nelas. Só que, ao mesmo tempo em que Pedro está falando, diz o versículo 4, o 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Claro, uma luz muito intensa que ele compara com a nuvem luminosa, que é normal, né? O que é que ele imaginou? Uma coisa que não atrapalha, que eu estou envolvido, mas que é muito luminosa, uma nuvem, né? Para a compreensão da época. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então, além da transfiguração de Jesus, mostrando, né, o espírito puro que ele era, como diz o livro dos Espíritos, que é o espírito mais perfeito que já veio à Terra, ainda essa voz, em meio àquela luminosidade imensa, que ele fala, uma nuvem de luz, e quando eles ouviram, eles caíram no chão, com o rosto no chão. Por que com o rosto no chão? Porque era prática comum dos atos religiosos do povo judeu e de outros povos, ao orar, ao estar diante de alguém superior, quase deitar-se e o rosto ficar no chão. E foi isso que eles fizeram. E, além do mais, diz aqui o versículo, e tiveram grande medo, porque eles ouviram uma voz que eles não sabiam de quem a voz estava no ar, dentro daquela luminosidade que os envolveu também. É também um fenômeno estudado, é um fenômeno que pode ser mediúnico ou anímico, pela doutrina espírita, chamado de voz direta. Então, é só a gente ir lá no livro dos médiuns que nós vamos entender como é que isso funciona, porque eu já estou muito atrasada aqui, não dá para explicar isso. Então, eles ouviram e ficaram com medo. Que voz é essa que nós não sabemos de onde ela está saindo? E eles, então, caíram no chão, com o rosto no chão, morrendo de medo. E aí Jesus, então, lhes toca, pede, como ele fala, levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo,
A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, ele voltando, né, o fenômeno termina, eles começam a descer o monte, e Jesus fala, não é para contar a ninguém, né? Só depois que eu morrer e ressuscitar. Para que não houvesse, né, nenhuma especulação, porque as pessoas não iriam entender. Mas hoje, como Jesus fala que o Consolador viria nos explicar muitas coisas, nós entendemos. Porque são fenômenos que foram estudados, foram pesquisados pela doutrina espírita e por outros pesquisadores de filosofias diferentes também. E nós vemos aí, então, dentro desses poucos versículos, fenômenos os mais interessantes que deveriam chamar a nossa atenção. Porque Jesus fez questão de que eles ocorressem no final da sua estada aqui na Terra, para que ficasse gravado, porque os três foram para oferecer o ectoplasma suficiente à materialização dos dois espíritos que eles atribuem ser Moisés e Elias. Então, Pedro, Tiago e João, além de outras mediunidades que a gente vê Pedro na Bíblia, né, apresentando, eles eram médiuns de efeitos físicos, ou seja, ofereceram material para a materialização daqueles dois espíritos, para a voz direta que ocorreu durante eles estavam lá, enquanto ele pensava em construir tendas. Então, são fenômenos que a Amélia Rodrigues nos traz, ela lá só cita uma ou outra passagem, mas para que a gente entenda a necessidade, a importância que Jesus teve de nos deixar essa informação. É por isso que ela compara com o dítico, aí está as bênçãos de Deus. Ver Jesus em toda a sua pujança, beleza e poder. Ouvir aquela voz que eles atribuem a Deus, vinda do nada. Verem Moisés e Elias materializados diante deles, mostrando a imortalidade com toda a sua pujança, mostrando a comunicabilidade dos espíritos. E, acima de tudo, Jesus se apresentando como o Espírito puro e superior que ele é, o governador da Terra. Então, são passagens que estão aqui na Bíblia e que muitas vezes a gente descarta e não lê. Mas que a Amélia Rodrigues, embora ela não tenha feito como eu estou fazendo aqui, mas ela cita, e a citação dela é que me fez ter a vontade de comentar essas passagens como estão aqui no Novo Testamento. Então, continuando o 17, aqui nós já estamos no versículo 10, e os discípulos, eles estavam descendo o monte, descendo o monte, e os discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Olha como nós somos
Eles presenciaram tudo aquilo, mas a dúvida, por causa da tradição, vê como a tradição, às vezes, nos atrapalha. A gente precisa separar as boas tradições das tradições que precisam ficar lá no passado. Porque eles presenciando tudo aquilo, eles tinham uma dúvida. Eles perguntaram, olha, lá no Velho Testamento, os profetas dizem que antes do Messias vir, porque ali ficou claro que Jesus era o Cristo, né? Não era um profeta a mais. Mas eles falam assim, vem cá, nós não estamos entendendo, porque lá no Velho Testamento, os profetas em que nós acreditamos dizem que primeiro, antes do Cristo chegar, Elias viria para preparar os caminhos do Cristo. E aí, como é que fica? Né? E eles não viram Elias até aquele dia. Jesus já estava no final da missão. E aí Jesus responde, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, que era Jesus. Então entenderam os discípulos que eles falara de João o Batista. Outra, né, confirmação de Jesus para aqueles três, que sobre a reencarnação. Porque ele esperava a volta de Elias, Elias com aquele corpo que Elias tinha há mais de 300 anos atrás. E Jesus fala, olha, Elias já veio. Eles não conheceram e fizeram dele o que quiseram, ou seja, mataram, né? Herodes mandou cortar a cabeça. E do mesmo jeito que vão fazer comigo. Mas ele já veio. E a gente sabe que João, como está aqui escrito de forma bem correta, o Batista, porque Batista não era o nome de João. Batista era o que batizava. João pertencia a uma agremiação religiosa que adoravam, que era grega, e que adorava a deusa Cotito. E entre os rituais de adoração à deusa Cotito, existia um tipo de batismo com água. E João, então, aproveitou esse ritual, foi para as margens do Rio Jordão, que era considerado um rio sagrado pelo povo judeu, e era um rio em que todo mundo passava para ir para qualquer lugar ou chegar. E ele ia falando da vinda do Cristo, falando, ele já está entre nós. E João era muito duro na fala, arrependei-vos, ó bando de hipócritas, não sei o quê, não sei o quê. E aquelas pessoas que aceitavam a fala de João, para simbolizar a adesão ao que ele falava, ele mergulhava no rio e a pessoa continuava o seu caminho. É por isso que ele é chamado de João o Batista. E que, com o tempo, a gente começou a falar João Batista como se fosse um nome próprio. E aí, eles estão descendo, então nós vemos aí Jesus confirmando, de forma assim, sem nenhuma dúvida, a reencarnação. Continuando o capítulo, nós vamos para... Eu estou lendo de um em um, viu? Não estou pulando nenhum, não. É o jeito, viu? E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, aquele já está na planície, já está embaixo, onde Amélia diz, onde se encontram os conflitos do homem e em toda a sua pujança de suas cores. Está na planície, embaixo.
E aí, esse homem, eu vou falar rapidamente para não ler aqui todos os versículos. Esse homem tinha um filho doente, que dava ataques parecidos com ataques epiléticos, e só não tinha morrido ainda porque Deus não deixava, porque quando ele tinha essas crises, ele podia cair em qualquer lugar. Podia cair dentro de um rio, morrer afogado, numa fogueira, que era uma coisa comum na época, né? E morrer queimado. E o sofrimento daquele pai era muito grande. E ele fala para Jesus, olha, eu levei para os teus discípulos e eles não o puderam curar. E aí Jesus fala uma coisa que a gente devia gravar. Ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Geração incrédula e perversa. A palavra perversa, ou perverso, é o mal na sua estrutura maior. E foi assim que Jesus disse dessa geração. Incrédula e perversa. E aí, claro, ele mandou buscar o menino, curou o menino, e depois ele diz aquela frase que todo mundo conhece, mas que na maioria de nós, não estou falando todo mundo, eu estou me incluindo. Ele diz assim, ó, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, vocês teriam curado o menino. Vocês poderiam transportar montanhas. Mas é preciso que vocês tivessem fé. Fé em quem? Em si mesmos, na sua potencialidade e no poder do Cristo que estava com eles e que disse, tudo o que eu faço, podeis fazer e muito mais, se quiseres. Mas nem assim eles conseguiram, porque faltou-lhes a confiança absoluta na palavra de Jesus. E faltou a fé nas suas próprias potencialidades. Então, quando nós dizemos eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo do que vão falar de mim, eu tenho medo das críticas que vão me fazer, isso se chama também falta de fé. Porque se você ler a mensagem de Jesus, diz que realmente é cristão, e mais do que cristão, espírita, porque o espiritismo vem e nos esclarece sobre tudo isso, nós poderíamos estar fazendo muito mais. Não curando o outro, porque hoje nós temos a medicina como as mãos de Deus aqui na Terra, mas curando os males que nós trazemos. Aquele menino estava sob efeito de uma obsessão. E Jesus aí tira, expulsa o espírito obsessor. É só ler, porque eu não quis ler aqui tudo, né? Ele não tinha uma doença física. Era um processo obsessivo muito grave, no grau de possessão ou de subjugação, como o Espiritismo chama. Então, nós que nos dizemos espíritas, cristãos, e não temos a coragem, muitas vezes, de fazer o que deve fazer, preocupados com o que vão falar, com o que vão pensar de nós, com as críticas ou as pedradas que vamos receber, né? Como lá aquela mulher adúltera.
nós não entendemos ainda Jesus. Não entendemos a sua mensagem. Não chegamos ainda à fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Isso é para a gente pensar, porque nós estamos numa fase de transição, um momento histórico, e segundo os espíritos, muitos de nós, os espíritas, estamos tendo a oportunidade de vivenciar a mensagem de Jesus, a luz do Espiritismo. Nascemos para isso, vivenciar, não é só aprender. Para que... Outro papel. Para que... Na próxima encarnação, não é para a gente nascer espírita, não. É para a gente nascer nos mais variados lugares do mundo, sozinhos, cada um. Para que essa mensagem seja irrigada em outras culturas e civilizações. É por isso que o Brasil é o coração do mundo. Porque o coração é ele que mantém o corpo bombeando sangue para todos os lugares. É isso que o coração faz. Então, o Brasil, quem nasceu aqui, quem é cristão, quem é espírita em particular, ele faz parte desse coração do mundo. E o coração do mundo não é para ficar aqui, ó, quietinho, alimentando o próprio corpo, não. É para irrigar, não é, todos os quadrantes da Terra, como Jesus disse. Ele disse que o fim só chegará quando o evangelho do reino estiver sendo pregado em toda a Terra. Vamos pensar. Vamos sair assim, ó, desse mundinho pequenininho que a gente viu. Pensar mais. Deixar de lado essas coisas pequenas, né? Essas picuinhas que a gente tem. Não gosto de fulano, tenho antipatia de cicrano, fulano fala demais, fulano é assim, fulano é assado, fulano tem o cabelo feio, fulano é magro, fulano é gordo. E daí? E você? E eu? Quando eu vou expulsar daqui de dentro, como Jesus expulsou aquele espírito inferior do menino, e o menino ficou bom, nós temos vários desses espíritos aqui dentro, chamado orgulho, vaidade, prepotência, vaidade, consumismo, ódio, indiferença. Estão aqui e eles precisam ser expulsos para que a gente tenha saúde moral. A saúde física é bom para que a gente cumpra as nossas obrigações aqui na Terra. Mas a saúde moral é para sempre. É isso que a gente tem que tirar da mensagem do Cristo. Não adianta a gente ficar lendo, né? Eu achei a Amélia assim, eu estou assim pensando que ela escreveu isso para que nós pudéssemos pensar assim. Pode ser pretensão minha, mas é assim que eu vejo a mensagem dela. E quando Jesus fala, né, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei, e que ele fala da nossa falta de fé, a fé não é uma fé religiosa, não. É uma fé que simboliza certeza absoluta. É por isso que muitos oradores, expositores, eu repito isso também, ao espírita não basta ter fé.
O espírita tem que ter certeza. E certeza só se adquire quando se compreende aquilo em que se crê. É o único jeito. E nós temos tudo nas mãos. O Evangelho está aqui, que tem gente que acha que é difícil. A Valéria mesmo disse que não consegue ler porque acha difícil. Eu não vejo dificuldade nenhuma aqui. A mensagem espírita está aí de uma clareza meridiana. Então, a gente não tem mais desculpa. Ó. Não fiz porque eu não sabia. Não, não temos mais essa desculpa. E vamos lembrar, nós, uma parte de nós que conhecemos o Espiritismo, estamos tendo a nossa última oportunidade para, então, dar continuidade a isso em outros pontos da Terra, na próxima encarnação. Não vamos nos iludir achando que vamos nascer aqui junto dos nossos amigos, nossos familiares. Algum de nós até vamos. Mas o servo do Cristo, aquele que aceitou Jesus, aquele que se chama trabalhador do Cristo, que diz, eu estou na sua seara, não vai se contentar com tão pouco. Ele vai aceitar o desafio de transformar o Brasil em coração do mundo, mas não é aqui, não. Levando a mensagem para fora. Então, encerrando, gente, que nós já estamos assim, para lá do horário, mas as pessoas, né, podem sair, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema que as pessoas saiam, seja em reunião presencial, seja online. Eu sou muito tranquila, porque as pessoas ouvem até o momento em que querem. Então, nós vamos encerrar lendo um parágrafozinho que eu já utilizei há muitos anos, já utilizei na CEL também, no nosso encontro do Carnaval, é do jornalista André Trigueiro, no livro A Força do Um, que eu emprestei e eu não sei a quem eu emprestei. Então, a quem eu emprestei, gente, quando terminar de ler, me devolvo, porque eu não lembro a quem foi. Eu vou ler porque tem muito a ver, porque a gente fala assim, eu sozinho não vou mudar o mundo. Por que eu tenho que fazer diferente? Não vai resolver nada. Que transformação eu vou operar no mundo ou na minha cidade, em Itaém, eu fazendo assim o assado? Vai. O que a gente quer é que a gente receba os louros. Aí isso a gente não vai receber, não. Não é os aplausos? Não vamos, não. Mas promover a transformação com a nossa transformação, isso a gente vai conseguir. Num dia, não. Em 100, em 1000, numa encarnação, não importa o tempo. Importa que façamos. Façamos a nossa parte. Isso é que é importante fazer. Mas eu tenho medo. O que é que vão achar de mim? É muito mais cômodo. Todo mundo faz assim, por que eu não faço? Eu estava conversando com Rama uns dias atrás e a gente comentando umas coisas que ela veio, né? Que ela está passando também por momentos difíceis. E aí eu falando assim, olha, Rama, a sensação que eu tenho que a porta larga que Jesus falou, cada dia a gente está enlarguecendo essa porta. Ela está ficando mais larga. Porque a cada dia a gente dá um empurrão e enfia por essa porta um comportamento, uma ideia que não deveria ir para aí. Então, nós estamos enlarguecendo a porta. Imagina que coisa que nós estamos fazendo, trabalhando contra nós mesmos. E a porta estreita, cada dia se fechando, cada dia diminuindo. Por quê? Porque a gente acha é mais cômodo, é mais prático seguir
o que todo mundo faz, por que eu não faço? Eu não sou diferente. Não somos, não? Então vamos ser. Jesus não veio aqui para a gente ser robô, ser igual a todo mundo. Não, veio para ser diferente mesmo. Para que um dia todo mundo seja diferente dentro da mensagem dele. Dentro da proposta que ele nos trouxe. De uma vida, mas de vida em abundância. Ele não nos trouxe uma proposta de uma vidinha qualquer, que qualquer porta larga a gente entra. Não. Foi uma vida em abundância, e isso requer esforço, esforço diário. Todo o tempo. E não importar com o que os outros possam pensar, mas com o que a nossa consciência diz. Porque a lei de Deus está aqui. A gente não pode enganar a lei de Deus, porque ela está na nossa consciência. Então, nós vamos ler, para encerrar essa fala, pedindo desculpa a vocês, porque vocês sabem que quando eu falo, eu sou apaixonada pelo Evangelho de Jesus e eu não consigo, muitas vezes, seguir horário por causa disso. Peço desculpas e quem saiu antes, se alguém saiu, não se preocupe, porque eu entendo e não fico, vamos dizer assim, não me sinto desprestigiada, porque eu não tenho nenhum prestígio mesmo, mas não me sinto chateada, não. Então, vamos. André Trigueiro, no livro A Força do Um, está com você, não, menino? Foi você que emprestei, não? Então, tá. Ele diz uma coisa muito interessante sobre a importância. Eu tirei aqui esse pedacinho, né? Porque eu já usei em outro trabalho. Porque o livro não está comigo, não. A importância do que cada um faz. Por isso que o livro se chama A Força do Um. Ele diz o seguinte, nós vamos ler, e em seguida a Nilminha vai botar uma música, que eu acho que tem gente que não gosta muito dela, não. Mas, como eu aqui ia escolher, eu acho belíssima. E nós vamos encerrar com ela. Depois dessa leitura, viu, Nilminha? Já vai ajeitando aí, né? Para não ter espaço entre o final da leitura, porque aí vai ficar pior para mim ainda. Então, diz aqui André Trigueiro, né? Com essa linguagem, né, de jornalista, que eu acho muito interessante, porque a gente está acostumado com leituras assim, muito de escritores. E ele tem, como jornalista, ele tem uma linguagem de jornalista. Ele diz o seguinte: cada um de nós tem o poder de interferir na realidade que nos cerca. Essa é a força do um. Todos nós podemos fazer a diferença em favor de um mundo melhor, mais justo, ético, um mundo onde tenhamos menos egoísmo e mais solidariedade. A força do um transforma a realidade de todos. Não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência, existe a força do um. A força de uma ideia impactante, a força de um sentimento superior, a força de uma ação transformadora. Comece com uma ideia. Haja com o seu sentimento. Transforme com a sua ação. Seja a força do um.
ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Neste momento, então, nós agradecemos a companheira Nilma pelo trabalho da noite de hoje. Apesar de ter sido, né, a modificação assim, muito rápida, mas que mudou, né, porque era confraternização, depois, né, ela está fazendo a palestra de uma forma tão útil, né, tão bonita, a nossa gratidão. E agradecemos, né, a presença de todos que aqui se encontram para esse trabalho da palestra desta noite. E nós queremos passar a informação para os companheiros, né, que nós, durante esse mês de dezembro, porque a gente se adentra a um dos períodos mais bonitos do ano, que é o dezembro, né, onde nós comemoramos o Natal, o nascimento do Cristo aqui na Terra. Então, assim, a gente fez com muito carinho a nossa programação, como normalmente nós fazemos todos os anos, né? E esse ano, com Amélia Rodrigues, do livro
primícias do reino. Nós vamos ter os 4 domingos, cada domingo com um capítulo desse livro, porque Dona Amélia Rodrigues, ela nos transporta àquela realidade, né, onde o Cristo estava, a forma como estava, e dando toda a contribuição da sua inteligência e da sua sensibilidade nos tocando quanto à mensagem de libertação que o Cristo veio nos trazer. Então, que a gente possa estar participando das nossas reuniões doutrinárias, convidando os nossos familiares e a gente colocando em nossas almas essa imagem branda, doce e bela de Jesus e nos sensibilizando diante da sua mensagem de luz e de amor. Então, a nossa gratidão a todos, né? E vamos, então, à nossa prece final, para que a gente possa encerrar a nossa atividade desta noite. Neste momento, Senhor Jesus, em que nos achamos reunidos em Teu santo nome, neste cantinho do nosso país, do nosso Brasil, do coração do mundo, da pátria do Evangelho, que possamos, Senhor, nos sentir reconfortados, fortalecidos na fé, diante da Tua mensagem, a boa nova que veio nos trazer. Permita, Senhor Jesus, que esta mensagem de luz e libertação penetre as nossas almas, fortalecendo-nos, dando-nos o ânimo, dando-nos a coragem para palmilharmos a nossa vida com mais acerto, iluminando as nossas consciências diante dos Teus ensinos. E assim, Mestre amado Jesus, que as Suas bênçãos misericordiosas, que a espiritualidade superior, os trabalhadores espirituais da Tua seara, para que possam nos trazer os recursos de que carecemos, fortalecendo as nossas almas, Senhor, iluminando as nossas sombras, trazendo-nos a coragem para caminharmos firmes diante da Sua orientação e da Sua luz. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos por esse momento, por esta bênção deste dia, pelas experiências que tivemos, pelo aprendizado que nos foi concedido, pelas intuições benéficas que nos foram ofertadas nesta noite. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, a permissão para finalizarmos a nossa reunião doutrinária da noite de hoje, com rogos de paz e de luz para todos nós que aqui nos encontramos reunidos, encarnados e desencarnados. Abençoa-nos, Senhor, e esteja conosco em todos os instantes da nossa vida. E assim, então, finalizamos a nossa reunião doutrinária da noite de hoje.